ouvindo bem? Tudo bem aí? Estão ouvindo? Então tá. Como é o título? Fé da boca para fora. Bom, conta-se de uma pessoa que tinha uma doença incurável. Certo dia, surgiu na cidade um médico que havia descoberto o remédio para a cura daquela doença. O homem ficou muito contente, mandou comprar o remédio. Ele cria que seria curado e dizia para todos os que o visitavam: agora eu estou tranquilo, estou vendo aquele frasco ali em cima do armário. Nele está a solução do meu problema. Ele tem o poder para me curar. Ele pode me dar vida de verdade. O tempo passava e ele continuava fazendo isso. Fez por um bom tempo até que morreu. Ele cria na eficácia do produto, mas por alguma razão insensata nunca o tomou. Tá? Então, a gente está pensando fé da boca para fora, né? Como que anda a nossa fé? O que significa isso quando o Tiago fala de uma fé morta, né? Tiago fala de uma fé morta. Quem é essa fé morta? Tiago 2:14 fala assim. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, em Tiago 2:14. Bom? De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se a não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se o irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não derem alimento nem roupa, em que isto ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Está morta. Essa palavra me chama muito a atenção, né? Porque eu coloquei assim que como que as pessoas vão ver a fé que nós temos em Deus? Como que a gente vai ensinar para as pessoas sobre o nosso Deus? Sobre a fé que nós temos nele? Eu coloquei assim que nós primeiro precisamos, né? Quando a gente fala assim, eu creio num Deus todo-poderoso, eu tenho fé nesse Deus. Que fé é essa? Como que é essa fé nossa? Né? Essa fé permanece quando a gente perde o emprego? Essa fé permanece quando ficamos doentes? Essa fé permanece quando a vida está difícil? Como que nós reagimos diante das adversidades da vida? Como que é isso? Não é? A nossa fé, será que ela é da boca para fora? Será que lá dentro de nós, se nós estivermos passando por um momento de luta, nós vamos continuar com a mesma fé no nosso Deus Todo-Poderoso ou não? Né? Então, eu coloquei essas indagações aí. Eu coloquei assim, duas perguntas para nós. Quem é Deus para que eu creia nele? E a segunda, como as pessoas conhecerão minha fé nele? Como as pessoas conhecerão minha fé nele? E a primeira, como que a gente vai falar quem é Deus? Né? Quem é Deus? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para Edinaldo? Quem é Deus para a Lu? Né? É um Deus que a gente ouviu falar do poder dele, tudo que ele fez. Quem é Deus para nós? Como que nós vamos ter fé nesse Deus? Ou a gente crê nele ou só crê da boca para fora? Porque muitas vezes, não sei se vocês passam por isso, né? Quando a gente está tranquilo. Ah, a vida não, eu tenho muita fé, estou animado e tal. Mas daí falta um dinheiro e a gente fica desesperado.
Muitas vezes a gente fala, ai, Senhor, e agora, né? Está faltando, o que eu vou ter que fazer? Não é? Como eu vou resolver? E, e às vezes a gente se pega nessas situações e fala, meu pai, minha fé parece que é meio da boca para fora. Eu falo que creio que Deus é todo poderoso, que Ele pode todas as coisas, mas na hora H eu descuido da fé, né? Eu descuido de crer que Ele está no controle. Então é muito doido isso na nossa vida, né? E aí eu coloquei assim, quando dizemos que temos fé numa pessoa, então a gente fala assim, eu confio nessa pessoa, eu tenho fé que a Dani consegue, eu tenho fé que o Edinaldo consegue. Quando eu falo isso, quando a gente fala que tem, por exemplo, fé em uma pessoa, o que a gente está dizendo? Que a gente conhece ela, né? A gente quase põe a mão no fogo por ela, porque você confia na índole dela, confia nela como pessoa. Então você fala assim, não, eu tenho fé nessa pessoa, eu tenho fé que ela vai conseguir. Por quê? Porque você conhece essa pessoa, conhece o potencial dela, e você fala, não, ela é capaz, ela vai conseguir. Então, isso é um tipo de fé. O fé numa pessoa. Mas a gente só bota fé naquilo que a gente conhece, não é? Então, eu coloquei assim que, primeiro, para a gente ter fé em Deus de verdade, em todo o tempo, nós vamos conhecê-lo. Se você só conhece de ouvir falar, tem hora que você vai vacilar. Porque a sua boca vai falar, mas o seu coração não vai crer. Porque a sua fé está sendo da boca para fora. Então, primeiro, para termos fé no Senhor, nós temos que conhecê-lo. Conhecê-lo de perto. Conhecê-lo com relacionamento. E aí eu estava pensando nisso, né? Nos homens que tinham grande fé em Deus. Pensei em Moisés, pensei em Davi, pensei em alguns, né? Que tiveram um encontro de perto com Deus. Eles tiveram uma conversa tete a tete ali com Deus, relacionamento com Deus. E aí tem um que é chamado o pai da fé, né? Vocês sabem bem quem é. Esse pai da fé, que está lá em Gênesis 12, nós vamos ver um pouco sobre ele, para a gente entender a nossa fé da boca para fora. Gênesis 12, 1. Se tiver com a Bíblia aí, abre aí. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe a sua terra natal, seus parentes, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abrão partiu, como o Senhor havia instruído. Mas antes de nós pensarmos nessa segunda parte, primeiro Deus se apresentou a Abrão. E Deus conversou com ele. Falou, olha, isso, isso, isso. Então, para que Abraão tomasse, né, uma decisão, ele precisava conhecer esse Deus. Mais do que conhecer, ele precisava ouvir esse Deus. Para que ele tivesse fé nesse Deus. Não é? Para que ele pudesse tomar atitudes depois, que a gente vai ver, porque ele ouviu esse Deus, conheceu esse Deus de uma forma muito especial. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse é como que é o seu relacionamento com o seu Deus. Como que você reage com ele? Qual a intimidade que você tem com ele? Qual o nível dessa intimidade? Porque às vezes a gente se alimenta da fé do outro, né? Às vezes a gente vive da fé do outro. Eu não acho errado a gente falar ora por mim, porque eu acho que a oração fortalece. Um fortalece o outro na oração. Mas
nossa vida com Deus tem que ser também muito forte. Não é? É eu com Deus. É eu lá, conhecendo esse Deus, sabendo quem ele é. Porque em alguns momentos alguém vai perguntar: quem é o seu Deus? E você não vai poder gaguejar. Por que você crê nele? Por que você está fazendo isso ou aquilo? Então, não posso basear na fé do outro. Eu tenho que saber quem ele é para mim. Não o que a Bíblia diz. Às vezes a gente vai citar as escrituras, né? Fala aí, Deus é criador, sustentador. E aí? Mas você já viu ele? Já tocou nele? Como que é? Como eu vou falar que ele existe mesmo? Que não é coisa da sua cabeça? Só tendo intimidade com ele, sabendo quem ele é. Não só de ler sobre ele, mas de senti-lo. E esse é um grande mistério da nossa vida com Deus, a nossa fé. Sentir quem ele é, de verdade. Às vezes a gente comenta, mas nossa, Deus só falou com Abraão, só falou com Moisés, ele não vai falar conosco hoje? E isso nós vamos ter certeza, que Deus fala conosco. Que Deus quer ter relacionamento conosco, ele quer nos tocar, ele quer que a gente ouça, né? Parece uma coisa tão utopia, né? Ouvir Deus falando, será que Deus ainda fala? Será que Deus só fala nas escrituras ou só fala na palavra? Ele pode falar também comigo no meu quarto, eu posso ouvir a voz dele. E muitas vezes nós passamos uma vida cristã sem ouvir a voz de Deus. Ouvir lá no nosso íntimo, lá conosco. Não só na igreja, não só lendo a Bíblia, mas lá no seu particular, na sua oração. Você e Deus. Né? Como a Lu deu testemunho esses dias, né? Que Deus falou com ela ali na casa dele, falou com ela e acalmou o coração dela. É assim, 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 Lu. Então, esse relacionamento de Deus bem perto de nós, que Abraão teve, né? Então, alguns pontos aí. Em Gênesis 13, de novo, né? Gênesis 13, 1, Abraão saiu do Egito e subiu ao Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Algumas coisas que nós vemos sobre a fé da boca para fora e a outra fé que Tiago fala, a fé em ação. Vou voltar lá para Tiago 2, que fala assim, 2,18. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé e outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu te mostro a minha fé e a minha pelas obras. Lhe mostrarei minha fé. Você diz que crê que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem. É forte essa palavra, né? Você crê que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso. E tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que fé sem as obras é inútil? O que quer dizer isso? Né? É a história do homem e o remédio que eu estava lendo. Ele cria que o remédio podia curá-lo, mas ele nunca tomou o remédio. Ele nunca foi lá e pegou o remédio e tomou, mas ele, não, esse remédio é muito bom. Nossa, todo mundo está falando que ele é ótimo. Ele cura mesmo. Só que se você não pegar e não tomar e não sentir o remédio, não vai ter o resultado. Então, é o que o Tiago está falando aqui. Dizer que crê em Deus é fácil. Eu creio. Muitos falam que creem. Mas na hora íntima, na hora do problema, na hora da situação, é que sua fé é provada. E aí as suas atitudes, as suas obras, o que você vai fazer na situação é que vai mostrar o tamanho da sua fé. Como você vai reagir naquele momento é o que vai mostrar qual é a sua fé. O poder que Deus tem ou não tem. Não é? Deus tem poder para mudar ou não tem, afinal de contas? Quem é esse Deus que você crê? Né? Como você tem limitado o tamanho do seu Deus? E às vezes a gente limita o Deus Todo-Poderoso que servimos com pequenas coisas. Então, né? Tiago vai falando disso.
E aí ele fala assim, ele fala para Abraão, ele fala assim no 21, não lembram do nosso antepassado Abraão? Ele foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Como vem, a sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. E aí, eu estava lendo lá, né, em Gênesis, um pouco sobre Abraão, e aí eu fui vendo algumas coisas, né? Não só quando Abraão ele foi lá para sacrificar o filho dele, mas aqui em Gênesis 12, que eu li, Deus falou assim, Abraão, deixa a sua terra natal. E o que Abraão fez? Deixou. Ele murmurou, ele falou, Deus, vai dar um trabalho isso, Senhor. Nossa, levar todas as vacas, todos os bodes, todo mundo, essa gentaiada toda, Senhor, para que tá tão bom aqui? Para que eu vou andar com esse povo todo? Deus falou, junta tudo e anda. E ele foi. Começou a andar. Quando chegou lá no 13, de novo, Deus falou assim, né? E ele foi andando, chegou no Egito, e Deus falou de novo, sai daí, continua andando. E aí, lá no 13, ele fala que ele subiu para o Negueb, junto com a sua mulher, e com tudo que possuía, e foi prosseguindo a sua jornada. Ele foi andando, não é? Então, ele foi caminhando. E lá no 15:1, olha só que forte que é esse 15:1. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão, em uma visão, ele disse, não tenha medo, pois eu serei o seu escudo. Ele foi caminhando e Deus foi fortalecendo a confiança que ele devia ter no Deus Todo-Poderoso, né? Porque Deus, às vezes, sabe que na caminhada a gente pode dar uma vacilada. E Deus parou de novo ele e falou, opa, filho, faz tempo que eu não falo com você, vou falar de novo. Continua firme. Não tenha medo, porque eu sou o seu escudo. O que é o escudo? Proteção. E eu te protejo. Eu sou o seu escudo. E a sua recompensa será grande por confiar em mim. Foi que Deus conversou com ele, né? E aí ele foi indo e foi andando, né, com o Senhor. Então, para a gente só pensar nisso, assim, coisas que Abraão fez, né? Que eu queria que vocês vissem aí. Lá em Gênesis, também no 15, ele fala assim, 15:6. E Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. E Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Essa palavra é para nós, e assim ele creu. Cada detalhe, na missão difícil que ele tinha, mas ele creu. Aí eu coloquei que Abraão conhecia o Senhor, conversava com ele, indagava, e o Senhor se mostrava para ele. Hoje o nosso Deus quer se mostrar para nós também, mas temos que buscá-lo de verdade. De verdade. Não da boca para fora. Não de qualquer jeito, não é? Como que nós vamos demonstrar essa nossa fé para as pessoas? E aí Tiago vai falando aquilo que eu estava lendo. Mas se alguém argumentar sobre a nossa fé, como vamos mostrar que temos fé? Nós mostramos a nossa fé pelas nossas atitudes, como Abraão fez. Deus falou, vai, levanta. E ele foi fazendo. Tudo que Deus falou, faz assim, faz daquele jeito. E ele foi obedecendo.
Hoje nós temos na onde todas as ordenanças do Senhor, na palavra. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil, né? Uma das coisas que aqui em casa, a gente, às vezes, meus filhos reclamam, mãe, puxa, não é fácil ser certinho. Tem tanta gente fazendo coisa errada e se dando bem melhor que a gente, que fica fazendo tudo certinho. Parece que eles andam mais rápido, crescem primeiro, né, na empresa, nos negócios. E a gente que tem que pagar todos os impostos, né? O Eric que está passando por isso, né? O Edinaldo fala, nossa, ele paga bem alto a questão de seguro de ser Uber, porque os outros Uber não declaram que, né, para segurar o carro, não declaram que sou Uber, então paga só o seguro do carro. E aí o Eric foi falar, eu quero pagar o seguro das vidas que estão dentro do carro também. Então ele paga um seguro dobrado por causa disso, porque ele paga o seguro pelas vidas que andam com ele. Muitos Uber não pagam esse seguro. E ele falou, mãe, não é fácil, né? Fazer as coisas tudo direitinho. E não é. Por quê? É uma confiança que Deus vai fazer justiça na nossa vida, porque a Bíblia fala que ele é justo. Mas você só vai fazer as coisas e não olhar as situações se você crê. Senão você vai falar, não, isso aqui deve ser ultrapassado que está aqui na Bíblia. Não deve ser verdade hoje no nosso século. Deve ser lá para os antepassados, que tinham grandes bens. Acho que para nós não tem isso, não. Né? Então, será que não? Como que é isso? Como que anda a sua fé no Deus Todo-Poderoso? É o mesmo Deus de Abraão, que é o seu Deus hoje? Ou não? Ele diminuiu de poder e de tamanho, né? E aí eu coloquei assim, que fazer as coisas que Deus manda, nossas atitudes diante das situações adversas da vida, como reagimos e é como eu demonstro a minha fé em Deus aos outros, aqueles que estão nos olhando. Como que eu vou dizer, creia no Deus que eu creio? Se a pessoa olha para você e não tem certeza disso. Eita, desse jeito que você anda aí, meio cambaleando, meio assim, é assim que você crê no seu Deus? Como é que eu vou crer nesse Deus Todo-Poderoso desse jeito? Né? Minha fé me leva a ter atitudes de uma benevolência ao próximo, né? Que é o que Tiago fala. Ele fala que aí no 25, lá em Tiago 2:25, ele fala que Raabe, a prostituta, é um exemplo de fé também. Ele fala que ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Sem atitudes, né? Eu coloquei aqui as obras hoje como atitudes, ações. Como que você demonstra a sua fé com as suas ações? O que você faz diante das coisas para que as pessoas olhem e falem, essa pessoa tem fé. Ela tem um Deus todo-poderoso, ela crê num Deus todo-poderoso, eu quero crer também nele. E aí eu vou ler um pedacinho do que aconteceu com Abraão, lá em Gênesis 14, que essa parte é muito legal da vida dele ali, dessa caminhada. Vocês já conhecem a história, né? Sabe que ele estava indo com o sobrinho dele, depois ele se separou do sobrinho dele, e aí nessa parte da história, a partir do 11, 14 e 11, fala assim, no 14, 11. Os invasores, né, teve uma guerra lá em Sodoma e Gomorra, vou ler a partir do 10. E aconteceu uma guerra entre 5 reis e 4 vezes, né, 4 lutando contra 5 reis ali. Então, uma guerra lá, a partir do 8, a guerra lá. E aconteceu essa guerra no Vale do Mar Morto e era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram no poço de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. E aí os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra, os mantimentos, mas também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão,
que morava em Sodoma e tudo que ele possuía. Então, levaram o sobrinho de Abraão também. E um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão. O hebreu que morava junto ao bosque dos carvalhos, pertencente a Manre, o amorreu. E Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou, olha a ação, 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Elbá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito de Kedorlaomer, todos os seus aliados, o rei de Sodoma, saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei, e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, olha essas palavras que eles falaram depois de ver a ação de Abraão, com a fé que ele tinha em Deus, ele foi salvar o sobrinho dele, catou o exército dele pessoal, com os homens que ele tinha, e falou, vamos lá salvar meu sobrinho. O Deus Todo-Poderoso não vai deixar isso acontecer na minha família. Eu tenho que ir lá salvar meu sobrinho. Catou todo mundo e foi salvar o sobrinho dele. E aí eles falaram assim quando ele voltou com o sobrinho dele. Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Até aí. Olha que forte isso. Quando nós tomamos atitudes de fé, quando a nossa fé nos leva até a ajudar outros, esses outros vão falar, bendito seja o teu Deus. Bendito seja o Deus da Dani. Bendito seja o Deus da Andreia, que faz coisas tremendas através dela, que veio aqui me socorrer. Não é? Porque não é a Andreia, não é o Wilson, é o poder de Deus através dele socorrendo pessoas, fazendo situações de mudança, não é? Quantas experiências eu sei que cada um já teve com Deus nessa situação, de você saber que você foi lá, mas você foi em nome de Deus. E aí Deus agiu ali naquela situação e você saiu, voltou alegre porque o nome do Senhor foi glorificado, porque a sua vida foi até lá. Mas nós precisamos ter ações. Não adianta só falar que cremos, mas não se mexer, não agir, não ir até lá, né? Ajudar um aflito, ajudar alguém que precisa, levar a nossa oração até lá para a vida dessa pessoa. Então, eu li esse pedacinho, né, sobre Abraão, para a gente ver como foi maravilhoso. No final, as pessoas ali glorificarem o Deus Altíssimo e falarem quem ele é, o Criador dos céus e da terra. A gente nem sabe o nível de crença dessas pessoas, mas quando eles viram a fé de Abraão e como ele trouxe a vitória, ele foi catar o sobrinho dele e trazer de volta, eles falaram, não, é um Deus tremendo que anda com você. É um Deus realmente poderoso, não é? Então, para nós vermos esses, né, eu coloquei isso sobre as pessoas, coloquei assim no final, né? Minha fé me leva a ter atitudes de benevolência ao próximo. Quando eu amo a Deus, demonstro aos outros. Pessoas adorarão ao Senhor mediante o seu testemunho de fé. Mediante o nosso testemunho, outros adorarão o nosso Deus. Saber quem é Deus e que Ele é tão poderoso não basta. Não basta nós sabermos
pela palavra. Nossa, como ele é poderoso na vida de Abraão, como ele foi poderoso na vida de Raabe, como ele foi poderoso na vida de tantos homens. É importante nós o conhecermos ele de perto, saber que ele é poderoso ainda hoje, nas nossas vidas, né? Obedecer o que ele ordena. Conhecer, ouvir e agir. Agir. A nossa ação é quando a gente obedece. Deus fala, não roube, você não rouba. Deus fala, não minta, você não mente. Quando você obedece. Quando você tem ações de fé. Quando alguém fala assim, mas por que você não faz isso assim? Não, porque eu temo um Deus todo-poderoso. Às vezes nós que lidamos com casais, eu falo para o Edinaldo, fulano só vai parar de adulterar quando ele temer a Deus. Porque a mulher dele não vai poder vigiar ele 24 horas. Não vai poder ficar vendo se ele está vendo pornografia ou não. Não é? Ele só vai parar de fazer coisa errada quando ele temer o Deus Todo-Poderoso. Porque não adianta ela ficar toda nervosa, fiscalizando o Facebook, fiscalizando o celular, se ele não temer a Deus. Porque um homem só, né? Um homem, uma mulher, só vão mudar se eles temerem o Deus Todo-Poderoso. Porque senão eles vão ficar enganando a vida inteira aqui na Terra. Fingindo que adora esse Deus, fingindo que serve. Mas não serve coisa nenhuma, porque não teme, né? É esse Deus Todo-Poderoso. Lucas 18:8, depois Marcos 11:23. Só para a gente encerrar. Lucas 18:8. Ele fala assim: e eu afirmo que ele lhes fará justiça, e é rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Final desse versículo. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Não é? Como está a nossa fé no Senhor? Então, como que é isso? E Marcos 11:23. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Não ter nenhuma dúvida no seu coração. Marcos 11:23. Então, que a nossa fé não seja da boca para fora, mas que a nossa fé, né, seja cada dia, como a gente ensina no Casados, né? Se falta fé, que nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Como renovamos a nossa mente? Conhecendo Deus da palavra, lendo a palavra, ter intimidade com Ele. E aí vamos resgatando a nossa fé. Então, primeiro a gente lê a palavra, e a palavra vai renovando a nossa fé. E depois a nossa intimidade com o Senhor, ao ponto de nós falarmos, né, termos a oportunidade de ouvi-lo falar conosco, de ter uma intimidade profunda com o Senhor, né, de águas profundas mesmo, né, de nós podermos falar, nossa, eu ouvi Deus falando. Eu falei isso esses dias lá, quando a gente estava lá na praia, eu falei isso pro pessoal, que para mim não é legal, mas é vergonhoso até, de falar que eu demorei tanto tempo para sentir a presença de Deus. Tantos anos dentro da igreja sem sentir de verdade Deus me tocar. Eu sabia que eu estava adorando, eu sabia que Deus, mas parecia que Deus estava um pouco mais longe. Não tão pertinho de mim, ao ponto de estar dentro de mim, né? Eu senti ele. E hoje, assim, não, a gente hoje sinto. E quando eu não sinto, eu falo, Senhor, o que eu aprontei? O que eu aprontei? Que eu já não estou sentindo, Senhor? Eu fiz alguma coisa errada? Aí peço perdão rapidinho, porque, né? Tem dia que você pensa, acho que eu pensei alguma besteira. E aí você não sente a presença do Espírito Santo. Mas ele está lá todos os dias. Mas aquele dia você não está sentindo. Por que você não está sentindo? O que aconteceu aquele dia? Para você não estar sentindo a presença dele.
Então, Deus possa estar nos abençoando. Que sua fé não seja da boca para fora. Tá? Eu até pensei em ler de novo a história do homem, porque chegaram alguns depois aí, né? Eu vou ler só, tá bom? De novo a história do homem do remédio. Conta-se que uma pessoa que tinha uma doença incurável, certo dia surgiu na cidade um médico que havia descoberto o remédio para curar aquela doença. E o homem ficou muito contente, mandou comprar o remédio. E ele cria que seria curado. E dizia para todos os que o visitavam: agora estou tranquilo, estou vendo aquele frasco ali em cima do armário. Nele está a solução do meu problema. Ele tem o poder para me curar. Ele pode me dar vida de verdade. E o tempo passava e ele continuava fazendo isso. Fez por um bom tempo até que morreu. E ele cria na eficácia do produto, mas por alguma razão insensata nunca o tomou. Como é fácil notar que a fé que não leva à ação não tem valor algum. Não basta reconhecer que Jesus é o Salvador. É preciso apropriar-se desta verdade, obedecê-lo em tudo e viver de tal forma, fazendo a vontade dele, que mostremos pelas ações que somos seus discípulos.